Eu não sabia. Um jeito fácil de explicar as coisas. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai desvendar um dos processos mais fascinantes da nossa biologia. Vamos explorar as engrenagens que conectam aquele descanso de toda noite à nossa saúde neurológica a longo prazo. Sabe aquela história de que fechar os olhos é só dar um descanso para o corpo? Pois é, a gente vai ver que o buraco é bem mais embaixo. Para começar, eu deixo essa pergunta no ar. O que o cérebro realmente faz quando as luzes se apagam? Por muito tempo, o senso comum tratava o sono como um simples botão de desligar, né? Um estado ali passivo onde nada acontece. Mas a ciência moderna já provou exatamente o oposto. O sono é, na verdade, uma necessidade fisiológica absurdamente intensa e ativa. Essa citação do material que estamos analisando hoje resume perfeitamente a nossa tese principal. A fisiologia do sono, em sua totalidade, auxilia para a manutenção da saúde cerebral com uma forma de limpeza de toxinas acumuladas ao longo do dia. Basicamente, o sono é o nosso sistema definitivo de manutenção. É a hora da faxina pesada no cérebro. Sem isso, as toxinas que a gente gera só pelo fato de estarmos acordados e pensando começam a acumular. E isso traz riscos gigantescos. E só para deixar claro que a gente está pisando em solo firme aqui. Toda a base dessa nossa investigação vem de uma rigorosa revisão integrativa conduzida pela Universidade Anyembe Morumbi. Os pesquisadores cruzaram dados cruciais de plataformas conceituadas como PubMed e Cielo para entender de fato o que acontece dentro da nossa cabeça durante a noite. É ciência pura. Bom, então vamos lá. Parte 1. O mistério do sono. E isso nos leva à parte 2. A arquitetura da noite. Legal. Agora vamos mergulhar de cabeça. Para entender como o cérebro se protege, a gente precisa primeiro entender como ele dorme. O sono não é um bloco único onde a gente apaga e pronto. Ele é um projeto arquitetônico estruturado em ciclos. A gente desce por degraus. Tudo começa com o NRM1, aquele sono bem leve, sabe? É aí que rola a transferência das memórias do dia lá do hipotálamo para o córtex pré-frontal. Depois a gente desce para o NRM2 com o corpo relaxando um pouco mais. Logo em seguida, atingimos os estágios 3 e 4 do NRM, que é aquele sono verdadeiramente profundo, com ondas cerebrais muito lentas e um relaxamento muscular absoluto. E por fim a gente entra no famoso sono REM, que é onde os sonhos mais vívidos acontecem. Num adulto saudável, esse ciclo completo se repete várias vezes a noite toda. Agora, olha só que detalhe interessante nesta comparação. O contraste entre essas fases é um absurdo. No sono REM, as ondas cerebrais vão ficando cada vez mais lentas, super pacíficas. Mas quando a gente vira a chave para o sono REM, rola um paradoxo biológico incrível. A musculatura entra em atonia, ou seja, fica literalmente paralisada. Só que as ondas cerebrais disparam. Elas ficam tão rápidas e num padrão de tão baixa voltagem que parece muito com o cérebro de uma pessoa totalmente acordada. É uma verdadeira tempestade elétrica acontecendo dentro de um corpo imóvel. Entrando agora na parte 3, a limpeza do cérebro, a verdadeira faxina noturna. Mas afinal, para que serve toda essa arquitetura e essa tempestade elétrica? É aqui que entra a nossa grande estrela, o sistema linfático. Ele atua literalmente como o nosso sistema imunológico e a equipe de faxina do cérebro. Durante aquela atividade síncrona do sono, esse sistema entra em ação com tudo para lavar as nossas estruturas neurológicas. E o detergente usado nessa lavagem pesada é o líquido cefalorraquidiano, ou LCR, que começa a circular intensamente pelo cérebro para levar embora todo aquele lixo tóxico que a gente produziu pensando no dia a dia. E prestem atenção nesse número porque ele é fundamental, 40 a 60%. Durante o sono REM, o espaço intersticial, que é aquele vão minúsculo entre as células cerebrais, simplesmente se expande fisicamente de 40% a 60%. É um aumento surreal. E é exatamente essa expansão que abre as comportas para o líquido cefalorraquidiano inundar o cérebro como uma onda, passando por todos os canais celulares e lavando as impurezas. Esta comparação ilustra brilhantemente a diferença mecânica que rola dentro do nosso crânio. Ali do lado esquerdo, no estado de vigília de cérebro acordado, o espaço celular é super apertado. A mente está focada em reagir e pensar sobreviver. Não tem espaço para o fluido circular direito. Agora, no lado direito, durante o sono REM, as células encolhem ligeiramente, os caminhos se abrem de par em par e a lavagem super eficiente acontece. É engenharia biológica na sua forma mais pura. Parte 4. O perigo da privação. O que acontece quando a limpeza falha. Como toda boa história, a gente tem um vilão. E aqui a narrativa toma um rumo bem perigoso. A grande antagonista dessa história é uma proteína chamada beta-amiloide.
Mas o detalhe crucial é o seguinte, ela não é um vírus invasor de fora, não. Ela é um subproduto natural, uma toxina gerada pelo simples funcionamento dos nossos neurônios enquanto a gente está acordado. Num cenário ideal, isso não é problema nenhum, porque ela vai pro ralo durante a noite. O perigo real bate na porta apenas quando a gente não tem aquele sono profundo e REM suficiente para jogar essa substância para fora. Então, o ponto-chave da nossa análise é entender esse verdadeiro efeito dominó. Funciona assim. O sono foi ruim, aquele espaço entre as células não se expande. Como resultado, o fluido não consegue lavar o cérebro. Daí, a beta-amiloide começa a acumular, grudando umas nas outras e formando placas rígidas. E o mais grave, essas placas parecem ter uma atração letal pelo nosso hipocampo, que é nada menos que o grande centro da nossa memória e cognição. Elas começam a bloquear a passagem, as sinapses entre os neurônios, levando diretamente às mudanças de humor e aqueles temidos déficits de memória. E assim chegamos à parte 5, a conexão Alzheimer. As consequências clínicas disso tudo. Esse é o clímax da nossa história de hoje. Aquele acúmulo silencioso de placas de beta-amiloide que acontece durante anos, lá no microscópio, tem uma consequência devastadora no mundo real, a doença de Alzheimer. Uma condição neurodegenerativa que se desenvolve de mansinho e acaba minando a cognição a ponto de incapacitar tarefas super básicas do dia a dia. Para colocar isso em perspectiva, os dados são muito claros. O Alzheimer domina as estatísticas, respondendo por cerca de 80% de todos os casos de demência no mundo, afetando muito fortemente o pessoal com mais de 65 anos. Vamos olhar para frente e entender onde está a solução nisso tudo. A ciência não para e tem muita pesquisa em andamento sobre imunoterapia para tentar derreter essas placas patológicas. Mas a realidade médica atual, nua e crua, é que o Alzheimer ainda não tem cura. Ou seja, otimizar nossa arquitetura do sono através de bons hábitos noturnos e manter um estilo de vida mais saudável permanece hoje como método de prevenção mais vital e embasado pela ciência que a gente tem à nossa disposição. E para fechar nossa análise, eu deixo essa provocação profunda para a gente pensar. A gente vive num mundo que frequentemente bate palma para quem dorme pouco, tratando a privação de sono quase como um atestado de produtividade. Mas, sabendo agora dessa faxina microscópica absurda e vital que rola na calada da noite, a grande reflexão é: será mesmo que sacrificar essas horas noturnas vale o custo devastador para a nossa saúde mental lá na frente? No fim das contas, cuidar do sono é literalmente proteger a nossa própria identidade e a nossa memória. Fica aí o convite para a gente priorizar de verdade o descanso e garantir que o cérebro tem essa chance de se limpar e se renovar todas as noites. Um grande abraço a quem acompanhou e até a próxima! Eu não sabia. Um jeito fácil de explicar as coisas.